Então, um bom dia novamente para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Estou retomando novamente a live, as 7 eras da igreja, parte 25. Já vou entrar na parte 26. Agora é 8h04 da manhã. Hoje é 18 de outubro de 2025. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou esperar só um pouquinho para chegar mais gente, né? E a gente vai dar continuidade às 7 eras da igreja. Igual eu falei, eu terminando as 7 eras da igreja, eu vou passar a fazer os 7 selos, né? Mas nós já está quase lá, porque nós estamos na 25, né? 7 eras da igreja, 25. Nós vamos entrar para 26 agora. Termina na 37. Quer dizer que está faltando 12 partes para terminar. 12 partes. Deixa eu esperar chegar a gente. E aí eu dou prosseguimento. Então, retornando, Dudu Kids entrou, Loló Primo entrou, bom dia. E aí eu vou dar prosseguimento às 7 eras da igreja novamente. Já fiz a primeira parte, né? Estou na parte das 7 eras da igreja, parte 25. Já vou entrar na parte 26 das 7 eras da igreja. Luciana, Elohim, Neuza Martins, Pedro, um bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe cada um de vocês. Wanda. Deixa eu ver um negócio aqui, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver, tá. Então vamos lá, né? Agora eu posso continuar então. Alto, deixa eu continuar aqui então. Deixa eu virar a câmera aqui. Bom dia a todos aí. Maria das Dores, Luísa. Deixa eu virar aqui. Vai ficar bem certinho. Vamos lá. Aqui está esse, o único Kátia, qualificado para julgar. Loris, e, na verdade, todo o juízo está entregue a ele. E ele disse, vocês são dignos. Essas palavras são tão impressionantes quanto as palavras em Romanos 8:33. Deus disse que sou justo. Tradução em Ais. Ali na branca luz da justiça de Deus, ouçam a doce voz de Jesus, enquanto ele diz, esses são meus, eles são justos, eles são dignos, Josiane. Eles comigo entrarão de branco. A promessa ao vencedor. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas e te demandaria nenhuma riscarei, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas. Isso realmente é uma repetição do versículo 4, onde é feito referência aos poucos que não contaminaram seus vestidos. Tinham
ditador, anos atrás, que se duvida foi tirado desse versículo. Mantinha limpa a orla de duas vestes. Isso significa não se envolver em coisas questionáveis. Outras se envolveram em você. Deixa eu ver a hora. Ô, gente, eu acho que eu já posso terminar. Eu já dei mais de 1 hora aqui. É porque o TikTok ali não me mostrou, não. E meu cachorrinho também está me perturbando. Meu cachorrinho deu uma paradinha agora. Ó, 236 que eu parei na 235. Eu vou parar na 236 da próxima leitura da palavra das 7 eras. Se hoje, amanhã é domingo, né? Amanhã, se Deus quiser. Mas amanhã não é 7 eras não, tá? Amanhã eu estou dando continuidade a Gênesis. Eu estou lendo a escritura Gênesis também. Todo domingo eu estou tentando fazer Gênesis. Eu estou lá, eu já nem lembro onde que eu estou lá. Estou lá no Gênesis também. Se você quiser me acompanhar lá no YouTube, você vai ver. Aí amanhã eu leio a Bíblia. Eu leio lá em Gênesis. Eu gosto de ler no computador. Por causa da minha vista, para não forçar muito a minha vista, eu abro o computador aqui e coloco lá no Gênesis. Eu não lembro o versículo que eu estou, não. Aí eu pego um caderno lá e eu dou continuidade. Mas então, amanhã, se alguém quiser acompanhar, então eu vou encerrar a live. Deus abençoe cada um de vocês. Eu acho que foi um bocado bom de live aí. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Foi lida, Senhor. O Senhor está trazendo para nós que a gente possa estar nesse mundo pecaminoso, mas que a gente não se contamine com esse mundo. Que nós possamos ter uma vida limpa, nossas vestes limpas, para que o Senhor possa nos arrebatar, que nós possamos ser elevados na tua presença, Senhor. Porque esse mundo, as pessoas estão sendo contaminadas, mas essa palavra está nos ensinando a não nos contaminar. Então eu lhe peço, Senhor, que as pessoas que estão vendo essa live, que elas possam estar entendendo e elas possam estar atentas, vigilantes, igual o Senhor disse. Estejam vigilantes, porque o Senhor vai vir como um ladrão à noite e o Senhor vai pegar as pessoas despreparadas. Que a gente possa estar preparado, Senhor, pela tua vida. No tempo de Ló, como o Senhor disse, de Noé, só tinha 8 que foi salvo, Senhor, mas eles estavam preparados. Que esse mundo vai ser do mesmo jeito, no tempo de Noé. Que possamos estar atentos a isso. E estejamos vigilantes para que nós não sejamos enganados. Obrigado por tudo. Agradeço cada um de vocês. Uma boa noite para cada um. Deus abençoe você. Eu também tenho que cuidar do meu cãozinho. Vou ter que ir lá dar uma assistência a ele. Então, uma boa noite para vocês. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu vou ter que encerrar a live. Hoje é 22 de setembro de 2025. Hoje é segunda-feira, né? Agora é 7h25 da tarde. Deixa eu ligar aqui meu TikTok agora também, né? E para ficar todos os dois ao vivo. Estou ao vivo agora no Instagram, mas quero ficar ao vivo também no TikTok. Uma boa noite. Uma boa noite, não é boa tarde ainda, né? Uma boa tarde. Hilda Rodrigues. Uma boa tarde, Hilda. Abel, boa noite. Boa tarde, Abel. Deus abençoe. Eu estava falando, Abel, que ontem eu não consegui fazer a live, o Gênesis,
Apocalipse, Gênesis, né? Eu estava fazendo todo domingo Gênesis. Mas eu não consegui fazer outro não. Deixa eu só ligar esse TikTok aqui, que eu também faço no TikTok. E sem querer eu liguei o Instagram antes do TikTok. Tem vezes que acontece isso. Eu tentei aumentar o volume aí e não consegui. Aí ele já caiu ao vivo, né? Tá aí o meu gatinho Félix aqui, né, Félix? Eu tô fazendo essas lives mais cedo. Eu vou tentar terminar essas 7 eras, que eu preciso terminar ela. Hoje está quente. Falou na temperatura que hoje deve começar a chover 6 horas. Eu sempre olho a temperatura, sabe? E eu tô correndo porque quando não chover eu vou precisar trabalhar à noite. E eu não vou poder fazer live com vocês não. Então, uma boa tarde no TikTok também. Deus abençoe vocês. Estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Agora é 17h27, 5 horas e 27 minutos. Tá meu gatinho Fesca aqui comigo. É, Fesca? E eu vou dar prosseguimento às 7 eras da igreja. Eu estou na página 236. Aqui, ó. Graças a Deus, eu tô quase terminando. Ó. Eu não vejo a hora de eu terminar. Aí eu vou ficar mais tranquilo. Não, pode ser que eu faça à noite? Pode. Mas meu compromisso de terminar às 7 eras vai estar cumprido. E aí, se caso não chover, eu vou poder trabalhar à noite tranquilo, que eu preciso trabalhar à noite, ganhar um dinheirinho, né? E vou continuar fazendo live para vocês de dia aí, tá? E aí eu quero contar para vocês que eu não consegui fazer a live para vocês no domingo, que eu faço... eu estou fazendo a leitura lá também de Gênesis, lá da Bíblia, né? Eu geralmente vou passar a leitura no computador. Mas é porque vocês acreditam que no sábado eu gripei e peguei febre? Eu trabalhei no sábado, gente, e eu tive até uns bons trabalhozinhos, né, de dia. E o sol estava bom, a temperatura boa, só que estava ventando muito. E eu ando de moto, quem sabe aí. Aí eu peguei muita BR, né? Eu fui lá no bairro Boa Vista, no centro da cidade, e eu peguei muito vento, olha a chuva aí. Eu falei com vocês que ia começar a chover 6 horas, 5h30, já tá vindo a chuva aqui, ó. Já estou escutando o barulho da chuva. E aí, eu peguei aquela ventania e eu não sei se eu já contei para vocês. Eu tenho problema respiratório, igual eu falei, né? A minha imunidade ela é baixa, gente. Quando a minha mãe me gerou ela não teve leite no peito. Então eu tomei muito pouco leite do peito. Eu tomei muito leite daqueles comuns, que não é bom. Então a minha imunidade não é forte. Qualquer coisinha, dependendo, eu gripo. Eu pego, quase todo ano eu pego febre. Eu sou um pouquinho carequinho, olha pra vocês verem aí, ó. Quando tá ventando demais, eu coloco uma touquinha na careca. Uma blusa de capu e tal, mas estava quente, o ventinho gostoso, mas só que tava um vento jogando assim. Eu não sei se é porque eu deixei a viseira um pouco aberta. E tava um tempo bom, sei que chegou de noite, que eu acabei de fazer a live para vocês, fui jantar, sei lá o que tem. Eu já comecei a ficar com febre, fiquei febril, não dormi, fiquei o tempo todo sem dormir, fiquei sem força, custei ir na igreja no domingo, não dormi direito, sem força, sem nada e tal. O meu paladar para comer melhorou, hoje está melhorando, estou tomando um mingauzinho de milho, que no caso é fubá mesmo, né? E meu paladar está melhorando um pouquinho. Mas aí eu não dei conta de fazer no domingo. Então, explicando a vocês, né? Muitas vezes a gente quer fazer, mas não dá conta de fazer. Mas se eu der conta, eu estou disposto a fazer. Só dando uma satisfação para vocês. Então vamos lá, vamos começar com somente crer, né? Eles tá aqui. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível
Senhor Deus, mais uma vez eu quero que o Senhor entre em cena. O Senhor me ajuda, Senhor, a ler a tua palavra. Traga força, Senhor, nesse corpo que às vezes tem intempéries, às vezes ele está bem, mas às vezes ele pode estar cansado, doente. Eu necessito do Senhor, Pai, para que o Senhor possa nos ajudar a trazer a tua palavra. Revela para nós, Senhor, a tua palavra. Fala conosco essa tarde, daqui a pouco vai ser noite. É o que eu lhe peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. O meu gatinho está aqui, eu vou deixar quietinho. Depois, se por acaso, eu mostro isso para vocês. Ele está dando a cochiladinha dele, eu não vou atrapalhar, não. Então, eu estou na 236, continuidade das 7 eras da igreja. Poderia ser tentado a se envolver, ou até mesmo alguém poderia tentar envolvê-lo. Porém, fique livre de tudo isso, dirigindo-se para longe disto. Agora Deus vai recompensar os que seguiram este aviso. Eles vão ser vestidos de branco, assim como ele está vestido de branco. Pedro, Tiago e João ouviram no monte da transfiguração, e suas roupas se tornaram tão brancas quanto a luz. É assim que os santos vão estar vestidos. Suas vestes resplandecerão, extremamente brancas. Você sabe que estamos vivendo no tempo do fim. É esta era que as igrejas vão se ajuntar. E como elas agora mesmo estão controlando a política mundial, e como elas agora mesmo estão finanças do mundo. Então, se você não perceber a Organização Mundial de Igrejas, você não poderá comparar ou vender. Você não poderá comprar ou vender. Você poderá tudo. Os que permanecerem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas da contaminação desse sistema mundial de ordens eclesiásticas serão fisicamente despojados. Se-lhes lá apresentada uma grande tentação para ceder, pregadores cederão, com o pretexto de que serviram a Deus, dentro da estrutura do sistema anticristão, da besta. Eles cederão às bajulações e lisonjas e hierarquias, e o povo seguirão esses falsos pastores. Bem, para dentro do matadouro, porém, no julgamento, todos eles se acharão nus. Não lhes serão dadas aquelas vestes brancas, tampouco andarão com ele. Você não pode andar com as vestes manchadas do mundo, de mãos dadas com o diabo e aqui, e depois esperar estar com Deus. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus, clamando: sai dela, povo meu, dessa organização, dessa religião organizada, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Amém? Deus está falando. Evite as religiões desse mundo. Assim como você evita a praga, deixe de andar
com o mundo e branqueie suas vestes através do arrebatamento e do sangue do Cordeiro, mas faça-o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. O que vencer te mandaria, nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Uma vez mais chegamos a uma porção da palavra extremamente difícil. Esse versículo, considerado extremamente difícil, esse versículo, superficialmente, será uso tanto pelos arminianos como pelos calvinistas para convir os seus propósitos. Os arminianos declararão que esse versículo seguramente anula João 6,37, 44. Do que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como? Pois, diz ele, desci do céu. Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Os arminianos consideraram a vontade do Pai, não um propósito soberano, mas meramente um desejo complacente, enquanto esse permanecesse atrás para ver o que todos os homens fazem com seus bons e graciosos dons, e até mesmo a vida eterna. Os calvinistas não veem assim. Eles veem nesse versículo um forte consolo dado aos sofredores e sobrecarregados santos. Não importa quão mal sejam os tempos, quão terrível a perseguição. Portanto, o vencedor e os tempos, quão terrível a perseguição, é Cristo. Que crê que Jesus Cristo, que ele não terá seu nome removido daquele livro. Alguns também dizem que esse livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro. Mas, como sempre, quando alguém considera um versículo superficialmente, apresenta um atendimento superficial. A possibilidade de remoção de um nome dos registros de Deus merece mais do que um estudo fortuito, porque até agora a maioria dos estudantes meramente chegaram à conclusão de que Deus coloca os nomes dos nascidos de novo no livro da vida do Cordeiro.
por ocasião de renascimento deles. E se por registro simplesmente ficará em branco, como era antes que um nome fosse colocado lá. Isto 100% aposto que ao que a palavra realmente ensina. Já no início de nosso estudo, sabia-se que não há nenhuma escritura que ensina que Deus esteja presentemente compilando um registro de nomes. Tudo isso foi feito antes da fundação do mundo, como mostraremos dentro de em pouco. Também não é uma questão de simplesmente nos envolvermos com dois grupos de pessoas, ambos os quais tiveram oportunidade de receber vida eterna, donde um grupo a recebeu e teve seus nomes colocados no registro, enquanto os outros que a recusaram não tiveram seus nomes assim colocados. Então são dois grupos, né? Nós realmente mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna. Então, estranho quanto isso possa soar, é certamente verdadeiro. Também mostraremos que há um grupo de pessoas cujos nomes, tendo sido colocados naquele registro antes da fundação do mundo, não pode, sob quaisquer circunstâncias, ter aqueles nomes removidos mostraremos também que outros grupos cujos nomes estavam naqueles registros antes da fundação do mundo terão seus nomes removidos. Tá vendo como é que é confuso, gente? Tá vendo? Tem hora que a pessoa quer dar que quer entender o negócio. Isso aqui eu tô lendo os 7 eras aqui, isso aqui quem tá falando com nós é o nosso profeta, tá? Aqui é profeta que tá falando, não é eu não. Eu tô apenas lendo, é profeta. Esse aqui ele deixou registrado para nós não ser enganados. Por isso que quem tá na religião, ela tá sendo enganada. Então tem ocasião aqui que fala que não tem como tirar o livro da vida do Cordeiro, o nome lá. Tem pessoas. Mas tem pessoas que são tiradas. Vocês estão dando para vocês entender? E tem pessoas que antes da fundação do mundo, o seu nome já estava escrito no livro do Cordeiro. Antes de fundar o mundo, seu nome já estava lá. E tem pessoas que nem vai ter como remover, mas tem pessoas que tem como remover. Olha para você ver. Como que esse negócio é complicado. E a pessoa acha que sabe. Por isso que eu falo com vocês, se a gente não tiver um profeta que entende das coisas de Deus, vai saber. Deus não faz nada primeiro sem revelar os seus profetas. Então, cada era da igreja, que eu estou lendo as 7 eras da igreja, teve um profeta. E tendo um profeta, cada um teve um ensinamento daquele período, daquele tempo, para trazer para o povo, para ele ser salvo. Você não pode falar com um profeta que estava lá atrás para ele ensinar a mesma coisa que está sendo agora. Porém, você pega todo o requisito que foi lá, traz para cá, só que para cá vai ser um outro profeta que vai estar alinhando as escrituras todas, como a de lá, a de cá, para trazer para o povo hoje, para que ele não seja enganado. Só que as pessoas não entendem isso. Elas acham que a gente está adorando o homem, a gente não estamos adorando o homem. O negócio é porque a gente, graças a Deus, Deus trouxe esse entendimento e nós não somos bobos. Nós pode não ter estudo. Isso aí eu posso até falar com vocês que eu não tenho estudo, não. Igual essas pessoas não tem, não.
Mas as coisas de Deus não é por força nem por violência. Ele ocultou até os sábios e entendidos e revelou aos seus pequeninos. Mas qualquer um que é cristão e buscar na Bíblia, ele vai entender que sempre tem um profeta de cada era. Chegamos nas 7 eras da igreja. Cada era da igreja, essa era final agora é a Laodiceia, né? E tem um profeta. O nosso profeta já faleceu, já morreu. Mas essa mensagem é dele. Ela está viva. O profeta morreu, mas a mensagem dele é viva. E ele é o último profeta, e não há outro profeta que vai poder salvar o povo. É essa aqui. Se você não melhorar sua vida, não chegar mais a Deus, Deus não vai mandar outra mensagem a não ser essa que eu estou lendo para você. Claro que tem várias mensagens dele aí que eu tenho aqui. Eu tenho um tanto de mensagem aqui que eu tenho aqui. Eu posso ficar com vocês 2, 3 anos aqui só lendo mensagem para vocês. Vocês podem reparar que cada dia é uma mensagem diferente. Ele que deixou armazenamento para a gente. Ele deixou alimento para a gente aqui. E eu leio tudo é dele. Só que ele revelou para nós que essa organização de igreja aí, isso aí é um sistema religioso. Que o mundo, eles vão fazer um concílio ecumênico. Que isso aí no futuro vai dar a igreja toda vai se unir. E depois eles vão colocar a besta, que é a igreja Roma, vai fazer uma igreja só, falando que é tudo Deus e na realidade é anticristo. E depois quem não dobrar o joelho para ela vai ser perseguido, que é nós cristãos. Só vai poder comprar ou vender só quem tiver no sistema dele. E a religião anticristo não é cristã, não. A gente sabe tudo isso. Isso vai acontecer no futuro. No futuro, talvez eu não vou poder nem ler essa mensagem para vocês aí. Por isso que a pessoa precisa saber. Por isso que eu estou colocando já para vocês as 7 eras, porque quem quiser, vai lá e vai pesquisar lá. Ó. Eu já estou na 25ª parte, 25ª parte. De parte em parte, se você ler tudo, você tem um livro completo. Tá aí para você folhear, escutar várias vezes, entender, sei lá. Porque Deus fala que os seus escolhidos jamais serão enganados. Se possível fora, enganaria até os escolhidos, se possível. Mas os escolhidos não é enganado, não. Por isso que eu faço esse trabalho aqui de ler a mensagem 7 eras para você do profeta, porque se você cavar, você vai achar. Já no início do nosso estudo, eu li aqui, né? Para recomeçar, não há nenhuma base para as alegações do livro da vida do Cordeiro. Não é o mesmo que o livro da vida. Então tem 2 livros. O livro da vida do Cordeiro e tem o livro da vida. Vamos tentar entender aí, tá? O livro da vida pode ser chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida de Cristo, ou até mesmo teu. Vamos tentar ver se eu consigo entender alguma coisa também, né? Que eu também estou aprendendo aqui. Ó. O livro da vida dos viventes. Somente nomes estão escritos nele. Apocalipse 13:8. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem adorar a besta, quem aceitar as coisas da besta, essas pessoas, pode ser por pressão, pode ser por uma ocasião assim, sei lá, sei não, essas pessoas não estão com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Deu para vocês entenderem aí ou não? Eu estou indo devagarzinho, porque eu também estou querendo entender para vocês entenderem também. Aqui, ó. Vou voltar de novo para não ficar em dúvida. Habita sobre a... Não vou de novo para todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto
desde a fundação do mundo. Apocalipse 17:8. A besta que vistes foi e já não é, e há de vir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O nome da pessoa não está no livro desde a fundação do mundo. Se admirarão, vendo a besta que era e que já não é, mas que virá. Apocalipse 20:12-15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o dia da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos serão julgados. Está vendo? E deu o mar aos mortos que nele havia, e morte e ao inferno dera os mortos que nelas havia, e foram julgados, cada um segundo suas obras. Então, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E o morto e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Então vai ter uma primeira morte, depois a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago do fogo. Você pode ver que, embora haja outros livros mencionados, há sempre referência. E um livro contendo nomes, um Apocalipse, ele é chamado de livro da vida do Cordeiro, e o outro da vida. Agora, onde se encontra esse livro? Lucas 10:17-24. E voltarão os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. E disseram-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos farão dano algum. Mas não vos alegrais, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então a pessoa tem que se alegrar se o nome dela estiver escrito no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito. Ele disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesses essas coisas aos sábios e inteligentes, aos sábios e entendidos, e as revelasses às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Tudo por teu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Aquele que tem o Filho, ou quiser revelar, e, voltando-se para os discípulos, disse-lhe, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vós digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. E o livro da vida está indiscutivelmente localizado nos céus. Então o livro da vida está localizado no céu. Ele está lá no céu, o livro da vida.
Só que as pessoas também que não seguem a Deus, elas vão ser julgadas pelas obras que elas fazem. Vamos recapitular para a gente não deixar passar despercebido. E aparecerá no julgamento do grande trono branco. Nesse versículo, Jesus disse que seus nomes estavam escritos nos céus. Esses estavam escritos no livro da vida, porque é aí onde os nomes estão colocados. Jesus estava falando aos 70, versículos 17. Porém, estava também falando aos 12, versículo 23. Todos esses tinham se alegrado, porque os demônios lhes eram sujeitos em nome de Jesus. E a resposta de Cristo foi: não vos alegreis, porque se vós sujeites os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Livro da vida. Você notará que Judas era um dos que estava expulsando demônios. Tá vendo como que dá, se você for devagar, dá para você entender as coisas de Deus? Até Judas expulsava demônio, gente. E tem hora que a pessoa acha, só porque a pessoa expulsou demônio, que ela é uma filha de Deus, que ela é uma cristã. Tem 3 classes de crente. Qualquer lugar que você for, você tem que entender uma coisa. Vou ensinar vocês mais uma coisa. Qualquer lugar que você for, qualquer igreja que você for, tem 3 classes de crente. Tem o crente manufaturado, tem o incrédulo e tem o crente verdadeiro. Dentro de uma igreja vai ter 3 classes de pessoas lá dentro. Vamos supor que uma igreja tenha 100 pessoas. Se for 3 classes, vão colocar, não vou colocar. 30 não é verdadeira, a outra é incrédula, e mais, vamos supor, 35 é verdadeira. Todo lugar é assim, gente. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, eu vou lá na igreja, mas a igreja é isso, aquilo, aquilo. Todo lugar vai ter isso. Nome de Jesus. Porém, sabeis que ele era um diabo, o filho da perdição. João 6, 70, 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escondi a vós os 12. E um de vós é um diabo. Tá vendo? Deus escolheu 12 para trabalhar com ele. Quer dizer que era a maioria. 12 para 1, né? E muitas vezes eles falam assim, cuidado, que uma laranja podre, ela pode contaminar as outras laranjas. Não é isso? Vocês já escutaram esse ditado aí? Uma laranja podre, ela pode contaminar. No natural, realmente, se você deixar uma laranja podre ali, no decorrer ela contamina o resto, né? Tá certo? Mas lá Deus escolheu os 12, e entre os 12 tinha um que era filho do diabo. E ele não contaminou os 11, não. Os outros eram filho de Deus. Tá dando para vocês entenderem? Que Deus escolheu 12 e um era filho do diabo. Ele, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perderão, senão o filho da perdição. Então nenhum vai perder. Se você for de Deus, você não vai perder. Se você for eleito, você não vai perder. Mas se você for filho da perdição, não tem como você ser de Deus. Eu sinto muito, mas não tem como. Aqui fala, se for de Deus, é de Deus. Se não for, não tem como. Tudo me destes. João 13, 10, 11, 18. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois
no mais de todo, está limpo. Ora, vós estás limpo, mas não todos. Porque tinha um Judas lá que não estava limpo. Pode lavar só os pés. Mas Judas você podia lavar ele todo, mas por dentro ele já estava todo sujo. Que ele era filho da perdição. Pois não mais todos estão limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabe, ele nem todos estáis limpos. Não falo de todos vocês. Eu também sei os que têm escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou para mim o seu calcanhar. Ora, se a linhagem de algum modo significa alguma coisa, devemos admitir que Judas foi escolhido por Jesus. Deus escolheu Judas, gente, para trair ele mesmo, a pessoa, porque ela não lê a Bíblia. Deus precisava até do Judas para entregar a ele. Deus não veio para morrer por nós, para tirar nossos pecados, para nos salvar. O Judas estava no plano dele, gente. Ou vocês acham que não estava? Você acha que Deus foi pego de surpresa? Deus não sabia disso, não. Deus, se ele quisesse rebentar tudo lá naquela hora, lá, ele rebentava tudo. Ele veio morrer como cordeiro. Ué. Cordeiro, ele não faz, ele deixa ele morrer, ele não faz força nenhuma. Só que se ele quisesse fazer alguma coisa, ele fazia. Levantou contra mim seu calcanhar. Ora, se a linhagem de algum modo significa alguma coisa, devemos admitir que Judas foi escolhido por Jesus. 13:18. Embora ele não estivesse limpo, João 13:18, 13:10, 11. Judas também foi dado a Jesus pelo Pai. Paralelo, como na ilustração de Moisés e Faraó, Jacó e Saul, porque embora Saul e Faraó foram ambos previamente conhecidos, foram predestinados para a ira. Está vendo que tem gente que já foi predestinados para a ira? Vocês estão vendo? Para irar contra o cara de Deus. Faraó irou contra Moisés. Vocês lembram disso, dessa história? Saul irou contra Jacó. Então dá para vocês entenderem. Enquanto o fim de Moisés e Jacó, a glorificação. 1 Pedro 2:8-9, mostrando tanto os reprovados como os eleitos. Então aqui ele está dando uma base. Ele mostra quem Deus levantou para a glória e quem Deus levantou para confrontar esse homem da glória. E é Deus também que levantou, tá? Só para vocês entenderem aí. Mostrando tanto como ele os eleito para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, quando a pessoa é desobediente, é uma pessoa que não quer chegar próximo de Deus. Você fala com a pessoa, rapaz, vamos consertar a sua vida, nós não está novo mais não, nós já fomos crianças, jovens, a gente está numa certa idade, vamos aproximar mais de Deus, porque se amanhã Deus nos levar, sabe lá se a gente vai ser salvo. Então, se a pessoa não deixa a palavra entrar, é complicado. Mas vós sejas a geração eleita. Judas foi contado com os 12 e realmente teve parte com esses no ministério antes do Pentecostes. Atos 1:16-17. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o que guia daqui
Olha o galo cantando. Bom, pessoal, vou ter que encerrar aqui, tá? Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Espero que esteja ajudando vocês aí. Que Deus abençoe vocês, que tenham um bom dia. Medite na Escritura para que vocês não sejam enganados. Se alguém chegou há pouco tempo aí e não viu a live, eu recomendo que você veja, principalmente agora no final, para estar te ajudando você. Nós estamos nas 7 eras da igreja, parte 26 já, né? E seria bom essa aí que vocês estavam escutando, se quem perdeu alguma coisa entrou agora, se pudesse ver, vai ficar aí quem tiver no Instagram, ela vai dar reprise, né? No TikTok não dá reprise não. Mas o que eu vou fazer? Eu vou publicar ela, né? Mas à noite eu publico ela. Agora não, que eu vou sair para trabalhar. Mas se você perdeu, volte lá, vê um pouquinho, é muito importante para que você possa estar entendendo. E amanhã eu dou continuidade. Amanhã não, amanhã é domingo, né, gente? Amanhã é domingo. Vou deixar segunda-feira. Então aí eu vou dar continuidade na segunda-feira. Então eu estou nas 7 eras da igreja, parte 26, e amanhã eu dou continuidade à parte 26. Então um bom dia para todo mundo, Deus abençoe vocês. Se vocês puderem, eu vou publicar isso aí mais tarde, não agora que eu saio para trabalhar. Dá uma revisadinha nessa parte 26, vai ajudar muito vocês. Então tenham um bom dia. E Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. E eu tenho que encerrar a live porque não pode passar de 40, 50 minutos aqui no TikTok para me publicar. Então fica com Deus, eu vou encerrar a live aqui. E Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.